Imagine uma sociedade onde todo livro é proibido e que qualquer exemplar deve ser queimado e quem se recusar a entregar esses livros para as autoridades deve ser queimado junto. Um absurdo, não é? Pois é, essa é a história por trás de Fahrenheit 451 e é sobre esse livro que a gente conversa no vídeo de hoje. Bora repaginar? Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Júnior Ventura aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Repaginando. Em Fahrenheit 451 nós acompanhamos a jornada do bombeiro Guy Montag, um bombeiro que é um dos responsáveis por atear fogo nos livros. Pois é, isso mesmo que você ouviu. Nessa sociedade distópica que se passa nesse livro aqui, os bombeiros não são mais responsáveis por apagar incêndios, por apagar fogo, mas sim por atear fogo em livros. Todos esses livros que são proibidos nessa sociedade. Acontece que essas casas, elas são à prova de fogo e os bombeiros são os únicos capazes de conseguir tocar fogo nelas, caso eles precisem para queimar alguns livros que existam dentro dessas casas. E no começo do livro tudo vai muito bem, até o momento que Guy Montag, esse bombeiro que vai ser o grande personagem, o personagem principal desse livro, ele começa a se questionar sobre a necessidade de queimar os livros. E ele que vinha de uma linhagem muito antiga de bombeiros que queimavam os livros, o pai dele foi bombeiro, o avô dele foi bombeiro, então ele começa a se questionar, por que a gente queima esses livros? Qual a necessidade de queimá-los? E tudo vai muito bem, até que ele conhece a jovem Clarice McKillan, uma menina, uma adolescente que é cheia de vida, cheia de energia e que vive uma vida diferente das pessoas ao seu redor. Isso porque naquela sociedade, como os livros eram proibidos, as pessoas eram muito presas às telas, que eram monitores que ficavam espalhados por toda a casa, onde eles poderiam assistir novelas, assistir filmes, peças de teatro e até mesmo conversar uns com os outros. E ela vive uma realidade totalmente diferente. Ela é apegada às coisas da natureza, à realidade em si. Então ele conhece essa jovem e ele começa a aprender um pouco mais com ela e principalmente sobre a importância dos livros. Claro que ela não vai deixando isso tudo muito claro, porque ela sabe que ele é bombeiro e ela de certa forma tem um certo receio, apesar de dizer que não tem medo dele, de que ela possa ser prejudicada de alguma forma, ou ela ou a família dela. Então a partir daí ele começa a ter pensamentos cada vez mais recorrentes sobre os motivos de queimar os livros. E com isso ele começa a se questionar e questionar também algumas pessoas ao redor, como por exemplo o comandante dele, o Capitão Beat. E o capitão, que parece durante o livro ter muita semelhança com o Montag, tenta explicar para ele os motivos de não ter mais livros nessa sociedade, por que os livros são tão perigosos nessa sociedade. Mas isso eu falo um pouquinho mais pra frente pra vocês. E esse livro foi escrito pelo roteirista e escritor norte-americano Ray Bradbury, que nos deixou infelizmente em 2012. E esse autor é conhecido também por outras obras, como O Homem Ilustrado e As Crônicas Marcianas. Mas sem dúvida alguma, ele é muito mais conhecido por essa obra aqui, Fahrenheit 451. Mas finalmente, o que é Fahrenheit 451? Vamos lá, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ter que voltar lá para as aulas de física, de química e de matemática. Deixa eu explicar. Fahrenheit é a unidade responsável por medir as temperaturas, assim como os graus Celsius, Então existem também os graus Fahrenheit. E Fahrenheit 451 é equivalente aí a mais ou menos 232,7777778 graus Celsius, que é aproximadamente aí a temperatura que o papel pega fogo. Então já dá para entender o porquê que ele utilizou esse nome para o livro, que é a temperatura em que o papel pega fogo, que os livros pegam fogo, então dá para entender, E quando eu comecei a ler esse livro, eu imaginei que seria mais ou menos como lá no início dos anos 20, quando aquele monte de gente inteligente começou a tocar fogo em livros, sabe? De jogar livro na praça e começar a tocar fogo nos livros, Então, eu imaginei que seria exatamente isso. Se bem que eu acho que o Quentin Tarantino se vingou de todo mundo, E chamou aí os Bastardos Inglórios, a Xuxana, e tocou fogo em todo mundo. Eu acho que aí já deu pra se vingar um pouquinho. E apesar dos livros serem queimados pelo Estado, por esse governo ditador, esse governo fascista, que
que queimava os livros através do Corpo de Bombeiros, que é um braço do Estado, essa ideia, essa concepção de queimar livros não partiu dos governos ou do governo, mas sim da própria sociedade. Isso nesse livro. Mas antes de a gente chegar lá, só para a gente ficar um pouco mais claro do motivo desse nosso personagem ter mudado de lado, vamos dizer assim, ainda que ele fosse uma das pessoas responsáveis por atear fogo nos livros. Logo no comecinho do livro, ele passa por algumas situações em que ele já se questionava, mas que ele começa a ter mais certeza de que aquilo que ele estava fazendo era errado, que não fazia muito sentido. Primeiro, quando ele tem uma conversa com essa jovem que eu falei, a Clarice Macmillan, que começa a mostrar a ele a beleza das coisas da vida, da natureza, dos pássaros. Ela que era uma pessoa que procurava ver muito a realidade e deixar um pouco a fantasia das telas, dessa tecnologia que existia um pouco de lado. Outro momento também que fez com que ele mudasse um pouco a concepção era o relacionamento dele com a esposa, que já não estava dos melhores há um bom tempo. E ele vai percebendo que a esposa continua utilizando drogas que era fornecida pelo próprio governo para que as pessoas ficassem felizes, que as pessoas ficassem sempre animadas. E ele percebe que o consumo dessas drogas por parte da esposa vai ficando cada vez mais viciante, até um momento em que ela tem uma overdose e precisa ser atendida pelos paramédicos. Só que a partir daí, ela acorda depois de ser limpa, ser medicada, ser tratada pelos paramédicos, ela acorda como se nada tivesse acontecido e volta para as telas para conversar com as pessoas, assistir às encenações. E ele percebe que aquilo dali não está muito certo, não faz sentido, porque ela vive numa grande bolha de ilusão, fingindo como se nada tivesse acontecendo. E é a partir desses dois momentos, e de um terceiro momento, que eu não vou detalhar muito para não dar spoiler, que ele começa a perceber, nossa, tem algo de muito errado aqui. Eu preciso tomar uma posição, preciso entender e tomar uma posição, porque isso não está certo. Mas agora que a gente já entendeu um pouco o porquê desse nosso personagem ter mudado um pouco de lado, a gente precisa entender agora também o porquê que as pessoas denunciavam umas às outras para que elas tivessem os livros queimados. Acontecia mais ou menos assim. Um vizinho imaginava ou tinha certeza que você tinha livros em casa, então ele ligava para o Corpo de Bombeiros e denunciava: meu vizinho tem livros, ou eu acho que ele tem livros, então venham aqui fazer uma varredura na casa dele. A partir daí os bombeiros chegavam na casa da pessoa, reviravam tudo, faziam buscas, se encontrassem algum livro, eles ateavam fogo nesses livros. E se a pessoa se recusasse a ter os livros queimados, ela era queimada junto com esses livros e com a casa dela, tudo num instante só. Então já dá para imaginar mais ou menos o quanto isso tudo era nocivo e muito prejudicial. Vale lembrar também que muitas pessoas ou algumas pessoas que eram tidas como rebeldes, elas procuravam viver mais afastadas para que elas pudessem continuar lendo os livros, para que elas pudessem continuar tendo essa cultura da leitura. Mas também, por outro lado, elas eram terrivelmente perseguidas e acontecia que elas quase sempre morriam porque elas se recusavam a deixar que os livros pegassem fogo, que os livros fossem queimados. Então, como eu falei, os vizinhos denunciavam e se você tivesse algum livro em casa, tchau. Pegava fogo em tudo e você perdia a casa, perdia tudo e se bobeasse você até morria. Enquanto isso você fica reclamando do seu vizinho, né? Que reclama porque você bota o som alto, faz alguma coisinha. Então agradeça porque dos males o menor. Mas ainda que a gente perceba, as pessoas denunciavam, os vizinhos denunciavam as pessoas e cada um tentava manter nessa bolha de felicidade o tempo todo através das telas. Mas por que esses livros eram queimados? Existe um diálogo muito importante, muito interessante nesse livro entre o capitão Beat e o bombeiro Montag, que ele explica para o Montag os motivos dos livros serem queimados. Então, a partir de agora eu vou ler alguns trechos dessa conversa entre o capitão Beat e o bombeiro Montag, para que a gente possa entender os motivos dos livros serem queimados. Tem um momento que o capitão Beat fala para Montag o seguinte: a escola é abreviada, a disciplina relaxada,
As filosofias, as histórias e as línguas são abolidas. Gramática e ortografia pouco a pouco negligenciadas e, por fim, quase totalmente ignoradas. A vida é imediata, o emprego é que conta, o prazer está por toda parte depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões, acionar interruptores, ajustar parafusos e porcas? E se a gente for parar para analisar um pouquinho esse trecho dessa conversa entre eles, é basicamente isso. As pessoas passaram a não ligar mais para os livros porque elas pensavam: eu só preciso aprender a apertar parafuso, trocar porca, para que é que eu vou pensar, para que é que eu vou refletir sobre alguma coisa se eu só tenho que fazer um trabalho quase que mecânico o tempo todo. Então foi a partir desse momento que as pessoas também começaram a se afastar um pouco mais dos livros. Mas ele continua explicando outros motivos pelos quais as pessoas deixaram os livros e ficaram cada vez mais focadas nas telas, nos monitores e vivendo nessa grande bolha de uma falsa felicidade. E aí, em outro momento, o capitão vai falar para Montague o seguinte: agora tomemos as minorias de nossa civilização, certo? Quanto maior a população, mais minorias. Não pise no pé dos amigos dos cães, dos amigos dos gatos, dos médicos, advogados, comerciantes, patrões, mormons, batistas, unitaristas, chineses de segunda geração, suecos, italianos, alemães, texanos, gente do Brooklyn, irlandeses, imigrantes do Oregon ou do México. Os personagens desse livro, dessa peça, desse seriado de TV, não pretendem representar pintores, cartógrafos, engenheiros reais. Lembre-se, Montague, quanto maior seu mercado, menos você controla a controvérsia. E se a gente for para analisar um pouquinho, é exatamente isso que a gente está vivendo hoje. Claro que eu não estou aqui desmerecendo as minorias, não é isso. A gente hoje em dia, quando escreve alguma coisa, quando fala alguma coisa, a gente tem que pensar muito se a gente está atacando outra pessoa. Isso está tudo certo, está tudo tranquilo. O problema é que nessa sociedade chegou a um ponto em que não se podia falar mais absolutamente nada, porque isso poderia ofender o outro e também deixar o outro triste. Então, para que isso não acontecesse, para que nós vamos escrever alguma coisa para deixar o outro magoado, o outro triste? Ou então até mesmo fazer com que o outro fique refletindo sobre alguma coisa da vida. Então, não precisamos disso. Vamos queimar os livros para que as pessoas não precisem pensar, para que as pessoas não fiquem tristes por algo que elas tenham lido. Então, a solução é essa: queima os livros e tá tudo certo. E isso se parece muito com o que a gente está vivendo hoje, porque cada vez mais as pessoas estão procurando ler coisas que as façam refletir, que as façam pensar, até mesmo que elas se chateiem, que elas fiquem tristes, que elas riam, sorriam, porque elas preferem ficar nas telas, nos monitores, dentro das próprias bolhas, porque lá elas têm uma falsa sensação de felicidade, de que lá elas estão felizes, de que lá elas estão completas. Então, um livro que previu isso lá atrás já mostra que dentro dessas bolhas, por trás da tecnologia, as pessoas acabam perdendo um pouco a noção de realidade e vivendo dentro de falsas felicidades e de falsas alegrias. E aí eu acho que vem outro diálogo entre o Capitão Beat e o Montague, que vai ser assim, sabe, a cereja em cima do bolo dessa conversa, porque ele vai dizer exatamente o motivo pelos quais os livros lá não são mais aceitos nessa sociedade. E aí o capitão vai dizer para Montague o seguinte: sempre se teme o que não é familiar. Por certo, você se lembra do menino de sua sala da escola que era excepcionalmente brilhante, era quem sempre recitava e dava as respostas, enquanto os outros ficavam sentados com cara de cretinos, odiando. E não era esse sabichão que vocês pregavam para Cristo depois da aula? Claro que era. Todos devemos ser iguais. Nem todos nasceram livres e iguais, como diz a Constituição, mas todos se fizeram iguais. Cada homem é a imagem de seu semelhante e com isso todos ficam contentes, pois não há nenhuma montanha que os diminua, contra a qual se avaliar. Isso mesmo, um livro é uma arma carregada na casa vizinha. Queime-o. Eu acho que esse momento da conversa entre os dois é o momento que a gente começa a perceber o real motivo de se queimar livros. Na verdade, não se queria pessoas que fossem mais inteligentes do que as outras ou que fossem mais conhecedoras de assuntos do que as outras. Então, por que é que eu vou estar com uma pessoa do meu lado que conhece mais sobre
política, sobre filosofia, sobre história, ou que conheça mais sobre culinária, sobre qualquer outra coisa do meu lado. Não, você está me diminuindo. Então, para evitar que isso acontecesse, vamos queimar os livros. É melhor uma sociedade de ignorantes do que uma sociedade onde uma pessoa sabe mais do que a outra. Então vamos nivelar por baixo. Isso é um absurdo, mas o livro mostra a capacidade de fazer isso, tanto da sociedade como do governo que abraçou. E infelizmente, se nós formos trazer isso para a nossa realidade hoje em dia, é muito parecido, porque infelizmente existem governos, diversos países, inclusive no nosso, que critica e que banaliza a leitura. Isso porque imagina que, por que você está lendo? Você quer ser mais esperto do que eu? Vamos nivelar por baixo todo mundo. Tá, maravilha, né? Vai nivelar todo mundo por baixo. Uma sociedade de ignorantes é feita de massa de manobra, assim como as pessoas desse livro aqui, que viviam dentro das bolhas como se tudo tivesse as mil maravilhas. E uma coisa que eu não falei aqui é que as pessoas dessa sociedade, elas viviam nessa eterna felicidade, nessa eterna alegria, mas eles estavam passando por uma guerra e nenhuma dessas pessoas estava ligando para isso. Elas estavam lá, eu estou falando com as pessoas pelos monitores, eu estou vendo peças, estou vendo encenações, então para mim tá tudo certo, eu estou feliz. Para que eu vou me preocupar com a guerra? Os aviões estão passando aqui por cima, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então é muito interessante da gente ver e fazer um paralelo com a nossa vida hoje em dia, porque às vezes a gente diz, não, eu vou me isolar dentro das minhas bolhas e fingir que nada está acontecendo. Será que isso é realmente o melhor a se fazer? E uma coisa que eu acho muito bonito nesse livro, pra gente refletir, claro, é que as pessoas vivem dentro dessas bolhas porque elas não querem ser irritadas, porque elas não querem ser confrontadas, elas não querem ser desagradadas. E isso faz com que a gente reflita sobre as nossas atitudes hoje, né? A forma como a gente lida e a forma como a gente, principalmente agora com rede social, que a gente fica cada vez mais seletivo com quem a gente conversa, com quem a gente vai trocar uma ideia. Eu só quero falar sobre história com aquela pessoa porque ela concorda comigo, sobre política porque ela concorda comigo, e eu não vou conversar com uma pessoa que pensa diferente porque isso vai me desagradar, isso vai me chatear, e eu não quero ficar chateado, eu quero ficar sempre feliz. E sinceramente, eu acho que se a gente for fazer uma reflexão sobre esse livro aqui, que é muito simples de se ler, é muito fácil, é muito rápido de se ler, é um livro curto, não é um livro muito grosso, né? É que ele é muito atual, ele é um livro que faz com que a gente reflita sobre a nossa sociedade, mais do que nunca. Talvez na época que o Ray Bradbury escreveu esse livro, ele não imaginasse onde a sociedade chegaria, e ele meio que alcançou aí um pouquinho, né? Já que ele faleceu em 2012, mas ele talvez não imaginasse onde nós chegaríamos, onde estaríamos hoje. Então é uma leitura muito atual. Eu super recomendo que vocês leiam esse livro, porque ele faz com que a gente reflita ainda mais sobre essas bolhas sociais que a gente vem se instalando, com quem a gente vem, onde a gente vai convivendo com as pessoas. E eu acho que esse livro vai fazer com que a gente reflita um pouco mais sobre isso tudo que a gente está passando. Além, claro, de se fazer um pouco pensar sobre a importância dos livros, de se repassar o conhecimento, que é algo tão importante para as futuras gerações, e claro, para que a gente possa trocar conhecimento de uma forma mais fácil, de uma forma também muito prazerosa, como a leitura. E antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar aqui, já que a gente fala muito sobre cinema também, que esse livro ele foi adaptado 2 vezes para o cinema. A primeira, lá em 1966, e é uma versão de Truffaut, também é muito interessante. Ela é muito mais fiel ao livro do que a versão de 2018, que foi uma versão feita pela HBO. Então, assim, a versão de 2018 não é muito parecida. Ela pega trechos e momentos do livro para o roteiro desse filme. Então, assim, não tem muita coisa a ver, não. Eu mesmo fiquei um pouco decepcionado com o filme de 2018. Mas o filme de 1966, do Truffaut, é muito melhor e muito mais fiel ao livro. Então, se você não quiser começar pelo livro, comece pelo filme. Dá para você encontrar aí na internet também facinho, para que você possa assistir. Quem sabe depois você se interessar por esse livro aqui. E antes de encerrar esse vídeo, eu deixo como indicação aqui do lado o meu vídeo sobre a crítica de A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Outro livro que também se passa numa sociedade
distópica, numa sociedade distante, né? E faz muita gente refletir sobre governos autoritários, sobre a importância de algumas questões sociais. Então é muito interessante e vale super a pena você assistir. Por hoje é só, meus amigos e minhas amigas. Um abração para todo mundo. Fiquem todos em paz, com saúde e até o nosso próximo vídeo. Fui!